Nesse vídeo você vai saber quem é o Danilo Gentili de verdade. Porque aquilo que você vê no programa, no The Noite, o humorista Danilo Gentili, aquilo é uma máscara, aquilo é uma faceta. Você vai ver o que é de verdade. O Danilo Gentili é um cara que, na frente das câmeras, é uma coisa, e se você o conhece pessoalmente, você vai ver que ele é um ser humano infinitamente melhor do que aquilo, mesmo, tá? De verdade. Danilo era um cara que eu já admirava pelo combate que ele tinha ao politicamente correto, a toda essas amarras, essas mordaças que eles colocam em cima da gente. E é muito difícil você ver um cara no mainstream que bata o ponto em cima disso, que tem a coragem de falar dessas coisas. O processo que o Danilo Gentili levou, que inclusive foi a sentença em primeira instância, é que ele fosse preso, levou esse processo para defender o mandrião, como diz o Vila, que está na presidência da República hoje. E esses mesmos caras vão lá e colocam a faca nas costas do Danilo. Ele levou o processo para defender o mandrião lá, o mito, o mito. É muita ingratidão desses caras, bicho. Você vê esses caras da direita gengivudos, os caras divulgando endereço da mãe do Danilo. Né? Você vê o cara lá tirando uma foto com duas armas na mão, tá aqui o endereço da sua mãe, cara, e tudo mais. Atacando o cara noite e dia. Da esquerda a gente espera essa porcaria toda. Né? Já passamos anos e anos. Da esquerda nós esperamos isso. Agora, desses caras que nós ajudamos aí, cara, é deplorável. Eu vou deixar esse vídeo agora para vocês assistirem, que é da época que o Danilo perdeu o pai e perdeu a irmã logo em seguida. Eu acho que é muito importante, porque ele fala uma coisa que é fundamental. Dai graças sempre. Danilo é uma pessoa muito melhor do que aquilo que você vê, o humorista, aquilo que você vê no The Noite. Uma pessoa muito mais importante e com muito mais profundidade do que só o trabalho dele de humorista. Danilo, meu amigo, não desista desse país não, viu, cara? Teus amigos estão com você. É como você costuma dizer, né? Para os inimigos não adianta explicar porque eles não querem entender. E para os amigos não é preciso explicar porque eles já sabem. Assistam aí que é bastante importante. É isso. Ah, meu irmão, que coisa legal. Me fala uma coisa. A tua irmã, a Karina, Sim, ela, eu soube da história dela. É uma coisa. Aliás, foi no mesmo ano, não é? Que teu pai foi, partiu. foi. É, eu 8 meses tinha, depois dela. 6 meses por aí, de 6 a 8, foi uma coisa assim. Ah, O Rogério acompanhou tudo aí, o nosso irmão Rogério aí que tá aí, que deve estar assistindo é, aí. Ah, isso, eu tinha 18 queridão. anos. O Rogério sabe de onde eu venho de um quarto e sala. A gente é tudo lá do subúrbio de Santo André, é da parte Aham, pobre. Santo André tem uma linha do trem, a parte de lá até que é boa. A parte de cá é onde aham, o Rogério morava. Então, assim, o Rogério sabe de onde eu venho. Eu venho do Parque das Nações, uma casinha de aluguel com aham, quarto e sala, onde morava todo mundo. E um dia, aham. uma terça-feira à noite, eu trabalhei terça-feira o dia inteiro em Santo André, saí do trabalho. Esse dia acho que o Rogério não estava. Eu fui com um outro cara da igreja lá que chamava Fernandão, que chama Fernandão. Eu peguei um ônibus, que era o meu passeio de adolescente. Eu gostava de ler a Bíblia, Uhum, de estar com o pessoal da igreja. Eu peguei o ônibus, fui para Vila Carrão, na Comunidade da Graça, assisti um isso. culto numa terça, Uhum, voltei para casa, voltei quietinho, porque a gente morava num quarto-sala, então chegava à noite, tinha que tirar o colchão atrás do guarda-roupa, pôr no chão da uhum, sala, e aí a gente uhum, revezava. De vez em quando eu, minha irmã, dormia no chão da sala, às vezes meu pai e minha mãe que dormia, porque só tinha um uhum, quarto pequeno. E aquela uhum, noite eu cheguei bem tarde da Vila Carrão, de Santo André, da Vila Carrão em São Paulo, cheguei em Santo André, uhum. cara, eu juro, eu não preciso jurar, mas eu juro para você, modo de expressão, juro para você que Claro. quando eu cheguei em casa,
eu vi meu pai e minha mãe dormindo no chão da sala. Alguma coisa me disse. Eu olhei e falei, como seria a vida se meu pai morresse agora? E me deu um aperto. Eu não sei te explicar, mas isso aconteceu. Eu fui pro meu quarto, deitei, com uma sensação que alguma coisa ia ser abalada lá em casa. Talvez eu não sabia literalmente que era meu pai que ia morrer, mas era subjetivo, que eu não sei explicar. Acordei depois de algumas horas com meu pai gritando no chão da sala. Eu saí do quarto, minha irmã acordou, eu acordei, peguei meu pai no colo, assim. Ele estava infartando, morreu no meu braço. Ainda chamamos a ambulância, não veio, uma maravilha. Serviço é sempre bom. Serviço que a gente paga é ótimo. Não veio. Eficiente. É sempre eficiente, vale a pena cada centavo que a gente paga de imposto aqui. Aí meu pai morreu no meu braço. A gente ainda tentou acudir e levar para o hospital público, que a gente não tinha dinheiro. Morreu. Eu estava sentado na guia, quando meu pai morreu, veio o médico e falou, infelizmente seu pai morreu. Eu tinha 18 anos, não tinha carreira, não tinha emprego, minha mãe não tinha emprego, minha irmã não tinha emprego. Quem realmente sustentava a casa era meu pai. Meu pai era um cara muito legal. Meu pai não bebia, não fumava, a vida dele era família, estava desempregado, era aquele cara obsoleto que já tinha passado da idade e já tinha sido mandado embora do emprego que ele passou a vida trabalhando. Então, ele se virava com bico para sustentar a casa. E eu tava... E amava muito a sua mãe, não é? Muito, muito. A vida do meu pai era minha mãe, eu e minha irmã. Era isso. Era isso. E o médico veio, olhou para mim e falou, morreu. E o que me veio na mente, que eu nunca esqueço, Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Que fala, em tudo dai graças. Tudo dai graças. Isso foi a primeira coisa que me veio na mente. Esta frase foi a primeira coisa que veio dentro de mim. Em tudo dai graças. Amém. É quando você está ali e sabe que em milésimos de segundos você pensa um caminhão de coisas. Foi o que aconteceu. E dentro desse... Cabe a eternidade toda naquele instante. Nessa frase, em tudo dai graças, um processamento a 1000 por hora na minha cabeça faz em questão de milésimos de segundos o raciocínio em tudo dai graças. O que está fora do tudo? Nada. Tudo é tudo. Se é tudo, é tudo. Se é para dar graças em tudo, é para dar graças quando eu ganho e quando eu perco. Quando eu nasci e quando eu morri. Quando eu tive meu pai vivo e agora que meu pai morreu. E ali eu dei graças a Deus. Amém. Coisa assim, linda. Muito pesado para mim, mas foi o que transformador, meu querido. E depois de 6 meses, a minha irmã morre. Então a gente já estava ali totalmente quebrado. Eu estava indo naquela... A gente estava quebrado, eu tentando um emprego, um moleque de 18 anos que estava fazendo bico para ajudar a pagar o aluguel de um quarto e sala, que o Rogério conhecia lá onde eu morava, foi muito lá. Minha mãe também se virando, aí minha irmã arrumou um emprego, finalmente. Depois de 6 meses, ela arrumou um emprego de carteira assinada. No primeiro dia que ela vai trabalhar, 6 meses depois que meu pai morreu, no primeiro dia ela entra no carro da empresa, a empresa vai levar ela para Cubatão, na volta o carro capota com ela e 6 pessoas dentro do carro, só ela morre. 6 meses depois. Eu conheço bem esse sentimento com meu irmão dentro de um carro que capota e só ele morre. E aí, 6 meses depois, minha irmã que morre. E o Rogério, isso acompanhou tudo, história de perto. E aí, deu 1 semana que minha irmã morreu, 6 meses que meu pai morreu, 1 semana que minha irmã morreu, eu pego... A única coisa que meu pai deixou foi um Gol velho, que só dava problema. Meu pai não deixou 1 centavo no banco, ele não tinha nenhum bem material, mas ele deixou muita coisa que ultrapassa qualquer dinheiro material. Meu pai deixou um exemplo para mim, as lembranças.
Riquezas imponderáveis. Que eu acho que muita gente, muito herdeiro milionário, trocaria Não tem. a herança para ter o que meu pai me É, deixou. E meu pai não me deixou um é, centavo. mas Mas, ele te deixou mais é, do que o mundo inteiro. total. E, E aí, uma semana depois que minha irmã morreu, aham, 6 meses depois meu pai morreu, passou uma semana, minha irmã morreu, fui atender um amigo nosso, era amigo meu do Rogerinho uhum, também, que a gente está falando nessa live, que chamava Flávio. Ele tinha, uhum, era lá da igreja, ele tinha anemia. E de vez em quando ele acordava, os ossos doía muito, anemia falciforme, os ossos uhum, doía, ele gemia de dor. isso, E eu era uma das uhum, poucas pessoas lá que naquela noite estava com um carro disponível, que era o Gol velho que meu pai uhum, deixou. uhum, Então eu peguei o Gol velho, fui na casa e falaram, ó, o Flávio tá passando mal. Eu morava num bairro vizinho, o Rogerinho, a igreja nossa, o Flávio morava no Parque Novo Oratório, eu era do Parque das Nações. Aí eu peguei o uhum, carro, fui na casa dele, peguei ele, pus no carro e tava uhum, levando ele pro posto de saúde para socorrê-lo. Eu tinha 18 anos. uhum. Você se lembra, Caio Fábio, uma noite que o Fernando Henrique era presidente ainda e deu um apagão no Brasil inteiro? Lembro, Foi o lembro. Brasil inteiro. Não foi uma É, cidade, foi todos os é, lugares do Brasil é. apagou. Você Foi lembra essa chocante noite? aquilo. Foi Lembro, exatamente, lembro. foi É. exatamente esta noite. Foi nesta noite. Eu Aham, estava com o Flávio, socorrendo ele. Uma semana depois que minha irmã morreu, eu estava com ele no banco. Ele estava gemendo de dor. Apagou. Pum! Foi a noite do apagão. Apagou. Quando aham. apagou, eu ouço no vidro do Gol, a única coisa que meu pai deixou. Toque, toque. Eu olho, um cara numa moto pondo cano no vidro. Hum, Desce. Eu falo, não, deixa eu hum, levar no hospital. Cala a boca, desce, senão eu vou te atirar, vou matar. Peguei ele, levei até o uhum, hospital andando, os caras levaram o carro. uhum. A única coisa que meu pai deixou para nós ir O embora, levou golzinho. o Golzinho, Aham, deixei o Flávio é, no posto de saúde, voltei aham, andando no breu, no escuro, para minha casa, no aham, Parque das Nações. aham, Voltei andando, foi meia hora, 40 minutos andando. Quando eu cheguei em aham. casa, minha mãe estava chorando, porque o apagão queimou todas as nossas coisas. Hum, Queimou a TV, o videocassete, é, micro-ondas, a gente perdeu tudo. isso. Só Aham, tinha eu e minha mãe aham. e a roupa que a gente tinha. E era isso. É. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. E mais uma vez, o que eu penso? Em tudo dar graças. Em todas as graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo É Jesus. isso. E olha só que coisa maravilhosa. Como isso te ensinou, te forjou, te fortaleceu, te deu raiz, espigão, te deu densidade. E As, você. as coisas É, mais fascinantes e que deixam os créditos de vida mais duradouros são essas que nascem da dor, da perplexidade, do sofrimento, do absurdo, da maluquice, do nonsense absoluto. E quando a gente não se deixa enlouquecer pela loucura e reage com a lucidez da gratidão, sabendo que ainda tudo está disponível, a luz ainda vai acender é isso. e a gente vai seguir como ó você aí. E é o que E eu a disse dona no. Guiomar, Isso. É o que eu disse no início da nossa conversa. Em todo momento da minha vida, foi o que está escrito na palavra de Deus que sustentou, guiou, porque contei minha história. Não foi dinheiro, é, não foi casa, não foi uhum, nada. A gente não tinha nada, a gente perdeu tudo. é, Paulo que diz, ele já teve necessidade, já teve fartura, ele já teve, né, é, o pessoal de igreja, abundância, escassez, o pessoal de igreja é, usa muito só a última parte do versículo, né? E é, eu tudo somos, posso. tudo posso naquele que me fortalece. Daquele que me Só, fortalece, só usa essa parte. Mas a real isso. é que Uhum, o que essas experiências todas me passou é o que realmente uhum, tem valor. Hoje mesmo eu falava é, aqui com a minha mãe, eu hoje uhum, tenho fartura. Não tinha é, antes.
Hoje eu tenho. Uhum. E pode ser que Uhum. amanhã eu passe a não ter mais. É. E quando eu não tinha fartura, hoje eu sou grato a Deus pelo que eu tenho, só que quando eu não tinha, Uhum. eu também era grato. Uhum. E se por acaso tudo que eu tenho hoje eu perder, eu vou continuar sendo É. grato. Porque Porque eu já você era tá aí, grato quando eu não rapaz. tinha. Você é o tesouro. Você é a riqueza. Nem eu acho que eu sou a riqueza, eu acho que Não, eu sou um você cara de é. muita sorte porque Deus teve Você é um misericórdia de cara mim. É de isso. muita graça. Você é um É, filho da graça. O é, tesouro é carregar no coração essa capacidade de continuar dizendo obrigado. Esse é o tesouro. Isso é que vale mais do que tudo. É e você não perder esse cerne. isso também dá uma certa. As pessoas às vezes diz que, nossa, mas você é louco de falar ou fazer algumas coisas. Você é corajoso de falar ou fazer algumas coisas. Eu não sou nem louco nem corajoso. Eu sou completamente desapegado. Muitas Uhum. vezes as pessoas onde eu trabalhava iam lá e falavam: você está falando isso aqui, você vai perder seu emprego. Eu falei: meu filho, já perdi pai, irmã, não tô nem aí pro meu emprego. Olha que se você falar, fazer algumas coisas, você vai perder o dinheiro que você conseguiu juntar. Eu falo: você não está entendendo, isso aqui não vale nada. Eu sei o que é perder o que realmente é importante. Eu perdi, Aham, sou grato, aham, sobrevivi. Então, assim, não é aham, o bem material, não é a carreira, não é a é, popularidade, não é o que eu tenho aham, que tem valor. E quando eu é tenho claro. essa consciência, é, quem precisa eu dou. Se eu achar que eu tenho que falar, Uhum, eu falo. Se eu achar que eu tenho que me arrepender, eu me arrependo. Eu não estou uhum, preso ao que convenções uhum, sociais, chefe, uhum, empresa, uhum, público pensa de mim. uhum, Eu sou um ser uhum, humano normal e eu fracasso, eu erro, eu penso errado, eu penso às vezes certo, às vezes errado. E eu não preciso colocar uhum, nenhuma máscara uhum, para fingir que eu sou alguma coisa com medo de perder algo que eu conquistei ou que eu posso uhum. conquistar. Porque eu não tenho esse É, medo. Porque eu venho de um lugar que eu não tinha essas coisas. E quando eu estava é, lá, eu perdi o que realmente era importante. é. O resto, Dentro daquelas escalas de é, importância, você perdeu tudo, né? perdi tudo. Eu sou muito grato a É. Deus pelo que eu tenho hoje, pelo que Deus permitiu que eu Uhum. conquistasse. E tudo que eu tenho, todo o trabalho que eu faço, eu sei que não foi a força do meu braço. Não foi. Eu tenho a plena consciência disso. Eu vi um monte É. de gente, Caio Fábio, cruzar o meu caminho, tentar puxar tapete, tentar roubar a coisa que eu criei, tentar roubar a ideia, roubar dinheiro, roubar as coisas. Eu nunca movi um dedo. Eu só continuei fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Essas pessoas foram É. ficando para trás e eu fui É. progredindo. Você vê que as coisas, tudo ao seu redor, sempre está afadada à morte, à destruição, ao esquecimento. Por isso, para mim, que sou cristão, digo para você, o que é importante nessa vida é mesmo Cristo. Eu sei que eu sou a pior pessoa do mundo para falar a respeito disso. É verdade, cara. É verdade. Existem diversas pessoas muito melhor do que eu para falar a respeito disso, mas você está assistindo esse vídeo talvez seja por algum propósito, não é, amigo? Então, que você preste atenção nessas coisas. Muitas dos moleques, dos adolescentes, né? Vem esse tipo de vídeo e fala, que Cristo o quê? Que Deus o quê? Mas vai chegar um momento na sua vida, garoto, e isso eu tenho certeza, que você vai observar todas as coisas ao teu redor e vai ver que não existe nada que não esteja fadado à morte, à destruição, ao esquecimento. E aí vai importar. Porque Jesus Cristo é o único Senhor que vale a pena você se ajoelhar e viver a vida que Ele propõe para você. Porque não existe nenhuma vida no homem, não existe nenhuma vida nos caminhos do homem. Quando você estiver perdido aí, garoto, não adianta, xingue aí à vontade. Eu sou cristão, cara, esse é o canal de um cristão. Então xingue aí à vontade, diga que você não acredita, tal, etc. Mas quando você estiver perdido, quando você não souber mais o que fazer, para onde ir, entender isso,
entender que o homem só tem a oferecer isso mesmo, morte e destruição. Pegue a Bíblia, vá lá no Novo Testamento, veja aquilo que Jesus fez por você.